Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo 50 anos depois, livro psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, que está trazendo então aqui a saga da Célia. A Célia, que é a protagonista desse livro, que também é uma extensão, uma continuidade do livro há 2000 anos, porque trouxe também, ele tem a participação também do Emmanuel, quando ele era um escravo judeu. Ele que há 2000 anos era um senador romano de nome Publio Lentulus. Porém, ele próprio disse que nesse livro ele só passaria, ele faria parte, mas não seria ele o protagonista, e sim a Célia, a quem ele classificou como uma alma nobre, iluminada já, um anjo mesmo. E a Célia está mostrando aqui nesse capítulo que é intitulado Calúnia ou Estradas da Amargura, o terceiro capítulo da segunda parte do livro. Nós estamos vendo então como é que a Célia está enfrentando aqui toda essa tragédia, a gente pode dizer mesmo, que aconteceu, que se abateu na vida dela, quando ela deu então aquele sacrifício ali que nós vimos no capítulo anterior, em que ela tomou então ali o lugar da mãe dela, que a Cláudia Sabina, então, armou todo um plano para desmoralizar a mãe dela, Alba Lucínia, diante do pai dela, já que ela queria reconquistá-lo. E a Célia tomou lugar. A Célia pegou a criança que a empregada colocou ali como se tivesse sido nascido da Alba Lucínia, e ela disse que era ela a mãe. Então, a partir de aí, ela foi expulsa de casa pelo pai, que não a matou apenas porque a mãe não deixou, e agora ela está entregue, ela está ali nas ruas, abandonada, com um recém-nascido nos braços. Porém, ela não está entregue à própria sorte, ela está sendo guiada, ela está sendo amparada por Deus, por Jesus Cristo, porque ela disse que ela escolheria Jesus Cristo. Então, o primeiro auxílio veio ali, ela encontrou uma pessoa, uma irmã de fé. Ela fez um sinal da cruz ali no chão quando uma mulher se aproximou, e essa mulher era a Orfília, que perguntou se ela era cristã. Ela disse que sim, e ela a levou para a casa dela, onde ela conheceu. A Célia foi então apresentada ao marido da Orfília, o Horácio, e ao filho da Orfília. Porém, a Célia já não teve uma boa impressão do filho. Ela gostou muito do marido, sentiu uma boa energia nele, mas não no filho. E aí, depois, quando ela conseguiu, ela foi alimentada, o filho dela, a criança também, e a Orfília perguntou quais eram os planos. Ela disse que tinha que sair de Roma, e a Orfília disse, a gente pode ajudar você, né? A gente pode te ajudar nas primeiras organizações, nos primeiros procedimentos para isso. E aí o marido dela, o Horácio, disse, sim, mas o nosso filho ele está indo aí, está saindo, está viajando, e aí a gente pode conseguir alguns recursos e você pode ir com ele. E aí então, quando isso ficou decidido, e quando terminou o vídeo anterior, a primeira parte desse capítulo, terminou dessa forma. Sem perder de vista a criancinha, sentiu que aos poucos o organismo exausto cedia ao sono reparador. Adormeceu então tranquila, como se nas asas da noite o espírito fugisse temporariamente do ergástulo, livre da realidade dolorosa. Então, quem dormiu? A Célia, que ao espírito combalido dela, pareceu-lhe estar apartada dos dela há muitos anos, tal a angústia martirizante das horas intermináveis em que vagara pelas vias públicas. Porém, agora ela conseguiu dormir, descansou, como se ela fugisse, o espírito fugisse temporariamente dessa prisão, então, que estava trazendo essa realidade dolorosa. Porque foi ali na casa da Orfília também que ela ficou sabendo que os parentes dela, os pais dela, tinham realmente organizado o enterro dela. Ela estava morta para sempre para eles, ela nunca mais voltaria à casa paterna. E aí vamos ver como é que vai continuar esse terceiro capítulo da segunda parte do livro, que é Estrada de Amargura. E então eu peço a Jesus Cristo que possa abençoar essa minha leitura, que ela possa ser fluida e de fácil compreensão,
e que os meus comentários, que eles possam até, quem sabe, ser inspirados e que eles sejam pertinentes, que eles venham para acrescentar, senão que eu não os faça. E que Jesus Cristo abençoe também você que está assistindo, você que está acompanhando, porque Emmanuel disse no livro Há 2000 anos, eu fiz a série, eu deixo aqui também se você quiser ver, deixa a playlist, ele disse que ele abria a vida dele ali onde ele foi o protagonista, que ele abria ali a intimidade dele para nos servir como roteiro. Ou seja, ele já passou por aqui. Então ele está mostrando para a gente o caminho. Olha, por aqui não é muito legal de ir. Por aqui você pode se machucar muito, por aqui você vai se sujar, vai cair ali na lama. Então ele está nos dando a oportunidade de sermos sábios, aprender com o erro alheio. E nesse livro aqui ele diz, leia e medite. Então que possa trazer que as lições que ele está trazendo aqui possam servir para você que está acompanhando, tá bom? Para nós todos, para mim também, evidente. Durante 2 semanas, valendo-se da proteção de Orfília e do esposo dela, a jovem cristã preparou o seu e o vestuário do pequeno. Com os alimentos que os amigos lhe proporcionaram, talhou fatos pobres e singelos, com os quais empreenderia o seu roteiro de humildade. Aonde iria? Não poderia sabê-lo ao certo. Não conhecia Nápoles senão através das descrições do velho avô quando fazia viagens imaginárias no intuito de ilustrar a neta estremecida. Possivelmente não chegaria até Nápoles, nem mesmo a Campânia, onde guardava a recordação da irmã e de Caio Fabrícios, domiciliados em Capua. Inútil presumir qualquer auxílio da irmã, porquanto certamente Ovídia e o esposo, cientes do que ocorrera em Roma, não lhe poderiam perdoar, em hipótese alguma. Entretanto, predispunha-se a partir, cheia de confiança em Deus. No instante oportuno, Jesus haveria de abençoar-lhe os passos, guiando-os a um destino certo. No complexo de suas meditações, recordava-se incessantemente da palavra do avô no dia do sacrifício de Ciro e Nestório, esperando que as mensagens do Senhor ou as almas dos entes queridos regressassem do túmulo para lhe orientar o coração no dédalo das ansiedades angustiosas. Receosa de complicações, a jovem nunca saiu do humilde quarteirão transteverino, onde fora acolhida, até que um dia, ao dealbar da aurora, despediu-se da amiga com lágrimas nos olhos. O carro de Júnior fora preparado de véspera, de modo que a partida se efetuasse ao amanhecer. Orfília e Horácio estavam igualmente comovidos, mas, obedecendo ao imperativo das provações terrenas, Célia aboletava-se no interior da viatura construída à guisa de diligência dos tempos medievais, onde acomodou o saco de roupas e a larga provisão de alimentos para o inocentinho, que Orfília não se esquecera de preparar carinhosamente. Abraços carinhosos, votos de ventura e daí a instantes, sob o frio intenso da manhã, Júnior estalava o pequeno chicote no dorso dos animais através das vias públicas. Célia rogava a Jesus que lhe fortalecesse o espírito angustiado, dando-lhe coragem para enfrentar as sendas procelosas da vida. Ao despedir-se de Roma, a olhos nevoados de pranto, pareceu-lhe mais intenso o martírio íntimo, sentindo o coração azorragado pelas saudades impiedosas. Contemplando, porém, o pequenino meio adormecido em seus braços, experimentava uma força incoercível que a sustentaria em todos os sacrifícios. E aí, só para lembrar aqui, que nós entendemos que o pequenino ali, então, é Ciro, aquele amor da vida dela, que nós já vimos nas páginas anteriores desse livro mesmo, que foi sacrificado, então, ali, ele era o filho do Tenório, ambos foram mortos, então, ali, quando eles foram pegos ali nas catacumbas, fazendo a leitura do Evangelho de Jesus Cristo. Como os cristãos, eles não eram suportados, eles deveriam ser banidos, aqueles que não eram romanos, então eles foram mortos.
E ali no dia da morte do Quinésio Lúcio, o avô dela também, ela teve a visão do Nestório que disse a ela, quando ela perguntou em pensamento sobre o Ciro, ele já está de volta. Então essa criança que ela está levando nos braços, eu já entendi que seja a volta do Ciro. E aqui então a gente entende mais ainda porque ele dizendo, o Emmanuel dizendo, o pequenino meio adormecido em seus braços, ela contemplava ele e sentia uma força incoercível que a sustentaria em todos os sacrifícios. Ou seja, estava ali um para o outro. Ele precisava dela para a sobrevivência nesse corpo físico, porém ali como espírito ele estava trazendo uma força para ela. Os primeiros raios do sol começavam a invadir o céu escampo quando o carro transpôs a porta Caeli-Montana. E o Emmanuel deixou aqui o que é a porta Caeli-Montana, foi chamada mais tarde Porta de São João. Essa nota é do Emmanuel. Então, eles melhoraram o nome da porta aqui, que aí dá pra gente ler melhor, né? Porta de São João. Então vamos lá de novo. Os primeiros raios do sol começavam a invadir o céu escampo quando o carro transpôs a porta Caeli-Montana, a porta de São João, entrando os cavalos logo após a largo trote na Via Ápia. Defrontando as campinas romanas no trecho em que se erguia o admirável aqueduto de Cláudio. E esse Cláudio quem é? Esse Cláudio é o Tibério Cláudius César, foi imperador de 24 de janeiro de 41 até a morte dele em 54, depois de Cristo. Então, defrontando as campinas romanas no trecho em que se ergueu o admirável aqueduto de Cláudio, a filha de Ovídio embevecia-se na contemplação da natureza, com o espírito mergulhado em preces carinhosas e profundas meditações. Passava pouco de 10 horas quando defrontaram Alba Longa com seu casario simples e confortável. Júnior, com reflexos enigmáticos no olhar, fez que a companheira de viagem e o pequenino tomassem ligeira refeição, antes de iniciarem a ascensão dos montes do Lácio. Prosseguindo pelos caminhos orlados de árvores e flores silvestres, atingiram Arícia, cercada de oliveiras viçosas e de hortos imensos. Mais tarde alcançavam Genciano, vila graciosa e afortunada ao pé do lago Neme, em cujas bordas floriam em términos roseirais. E aqui mais uma vez todos esses detalhes que Emmanuel traz então, que ratificam então essa obra grandiosa psicografada por Chico Xavier lá longe em Pedro Leopoldo. Célia trazia o espírito engolfado em meditações cariciosas em face do encanto maravilhoso da paisagem, cuja beleza ultrapassava todos os quadros da Palestina guardados na sua retentiva para sempre. Por toda parte, oliveiras amigas, laranjeiras em flor, hortos imensos e bem cuidados, roseiras perfumadas e detalhes preciosos que o homem do campo organizara. Fosse pela influência cariciosa do ar embalsamado de aromas ou pelo cansaço da longa excursão, a criança adormecera no colo da jovem mãezinha que o céu lhe dera, enquanto ela lhe acariciava o rosto minúsculo com os mais ternos desvelos. Enquanto a sombra do arvoredo atenuava os raios quentes do sol vespertino, Júnior, que nunca estava silencioso, chamando a atenção da companheira de viagem para esse ou aquele pormenor do caminho, começou a falar-lhe de assunto estranho. A jovem corou, pediu-lhe recordasse a tradição cristã dos pais que a haviam tratado generosamente, suplicando-lhe que a deixasse em paz na sua dolorosa viuvez ao léu da sorte. Notou, porém, que o rapaz estava saturado dos vícios da época, figurando-se-lhe que o filho dos seus protetores era insensível às suas rogativas mais ardentes. Repelido nas suas propostas indecorosas, o filho de Horácio exclamava para a vítima dele, a Célia, deixando transparecer no semblante uma repugnante expressão de abutre ferido. Então aqui,
impressão que a Célia teve quando conheceu o Juno ali, quando ele foi apresentado pela mãe dele, então ela vem aqui se confirmar, ela realmente não se enganou. Estamos próximo de Velitrai, onde pernoitaremos, e como terás de prosseguir comigo até Gaeta, espero convencer-te amanhã do contrário. Então aqui essa fala é do Juno, que então ele tinha feito ali propostas indecorosas a ela que ela havia repudiado. E aí então ele diz isso, vamos ver se amanhã você vai mudar de ideia. Célia engoliu o insulto, lembrando-se de seus deveres de orar e vigiar, e conservando o pensamento em preces fervorosas, a fim de que o divino mestre, por seus mensageiros, lhe inspirasse o melhor caminho. Daí a instantes entravam na bela cidade, edificada em tempos remotos pelos Volcos e berço do grande Augusto. Então eles entraram ali numa cidade que foi edificada pelos Volcos, e a gente entende aqui que os Volcos eu vim procurar, aqui em latim quer dizer Volci, e eles foram então um antigo povo itálico de origem indo-europeia, ligados aos povos osco-úmbrios. Eles habitavam a região central da Península Itálica. E ele diz também que essa cidade que eles acabaram de chegar, ela foi o berço do grande Augusto, que eu acredito que tenha sido então o Augusto César Octavianus, que foi o fundador do Império Romano e o primeiro imperador de Roma, que ele governou de 27 a.C. até a morte dele em 14 depois de Cristo. Tá bom? Foi esse Augusto que eu encontrei aí. Velitrai, mais tarde, Veletre, assenta num grande outeiro, oferecendo as mais formosas perspectivas topográficas ao viajante. Seus crepúsculos são tocados de suave e maravilhosa beleza. Então o Emmanuel continua falando aqui da cidade. Essa bela cidade, o nome dela era Velitrai e mais tarde passou a ser Veletre. Contemplando o Oriente, vêem-se os montes da Sabina, unidos aos barrancos profundos da cidade. E à tarde, quando o sol desaparece, a neve das montanhas mistura-se à neblina da noite, proporcionando prismas visuais do mais deslumbrante efeito. Dá para imaginar, não é, gente? Como deve ser lindo. O Emmanuel tem essa grandiosidade de poder passar essa paisagem assim como se a gente estivesse vendo a pintura, né? Júnior colheu as rédeas à frente de uma hospedaria do mais humilde aspecto. Recebido com demonstrações de alegria por seus amigos, por seus antigos conhecidos, providenciava imediatamente a hospedagem de Célia com a criança, recolhendo os animais à estrebaria. A jovem cristã, após a refeição da tarde, buscou o silêncio do quarto para refletir e orar. Júnior marcara o prosseguimento da viagem ao alvorecer. Todavia, ela estava tomada de angústia e de incerteza. O filho de seus benfeitores não parecia dotado dos elevados sentimentos paternos. Aquele olhar arisco parecia indicar a peçonha de um ofídio. Os gestos dele eram atrevidos, as ideias indiferentes às noções do dever e da responsabilidade. Noite alta, uma serva da casa veio saber se a hóspede reclamava alguma coisa, encontrando-a inquieta e aflita, pensando no que pudesse acontecer ao seu amanhã doloroso e cheio de ameaças. Depois de amargas reflexões, deliberou, inspirada pelos amigos do invisível, retirar-se da estalagem nas primeiras horas da madrugada, por fugir a qualquer perversidade do inimigo da sua paz íntima. Assim, antes do alvorecer, afastou-se a medo do casarão desconhecido, apertando o pequenino de encontro ao peito, experimentava o coração a lhe bater aceleradamente. Jamais enfrentara situações tão difíceis e, todavia, confiava que Jesus a socorreria com os alvitres necessários. Olha aqui a palavra, então, gente.
Ela está passando ali, quem pode se imaginar nessa situação? Ela que pensou estava bem, ela ia conseguir chegar ali onde ela pensava ir, porque ela estava indo com o filho daquelas pessoas que se mostraram tão amigas, porém ela já, no primeiro olhar que ela teve para ele, ela já sentiu que a energia dele era diferente. E ali, quando se confirma que ele, ao invés de um protetor, ele pode ser um algoz, um predador, então, ela ali, ela não se desespera, porque ela sabe, ela tem confiança, ela confia que ela está sendo guiada. E que então ela não está sozinha, ela vai encontrar então a melhor forma de se conservar, de se preservar do inimigo da paz íntima dela, que é então o Juno. E aí, então, antes do alvorecer, afastando-se a medo do casarão desconhecido, apertando o pequenino de encontro ao peito, ela experimentava o coração bater aceleradamente. Jamais enfrentara situações tão difíceis e, todavia, confiava que Jesus a socorreria com os alvitres necessários. Repetindo, né? Deixando Veletre à esquerda, tomou corajosamente um largo caminho, sobraçando o pequenino e o saco de bagagens pobres, caminhando até o completo alvorecer e encontrando-se na antiga vila de Cora, famosa pelo seu templo de Castor e Pólux. Então, deve ser aqui 2 deuses, né? Ali uma mulher do povo recolheu-a por minutos, munindo-a de novas provisões, considerando a penosa jornada dela com um inocentinho ao colo. Continuando a caminhar, possuída de estranha força, como se alguém lhe guiasse os passos, apesar do rumo incerto, achou-se em breve à margem do rio Astura, atravessando aldeias pequeninas, onde havia sempre um bom coração a lhe prodigalizar uma gentileza fraterna. Ou seja, todas as pessoas ali que Jesus Cristo está colocando no caminho dela para ajudá-la, porque é certo que na situação dela, sozinha, se ela ficasse relegada à própria sorte, ela não conseguiria. Mas ela está sendo possuída por uma força estranha para continuar. Antes do meio-dia, defrontou humildes carreteiros, assalariados pelos ricos senhores da região nos trabalhos de transporte, salientando-se que um deles, de aspecto patriarcal, ofereceu-lhe um lugar ao lado dele, mitigando-lhe a dor dos pés. Em breve, assim instalada num veículo bastante ligeiro para a época, a jovem cristã divisava à frente as famosas Lagoas Pontinas, vasto terreno sem inclinação para onde convergem as pesadas massas d'água de alguns rios. Célia atravessava numerosos grupos de casas, aldeias nascentes ou antigas cidades em ruínas, detendo os olhos tristes, com mais insistência, nas humildes edificações de Forápio, que é o Fórum Apo, onde as tradições cristãs de Roma asseveravam que se dera o encontro de Paulo de Tarso com seus irmãos da cidade de César. Então aqui, Paulo de Tarso, a gente tem tudo isso também sobre a vida dele, ali no livro Paulo e Estevão, que eu também fiz, eu deixo a playlist aqui se você quiser ver, tá bom? Dentro de suas meditações, a viajante defrontava Anxur, mais tarde Terracina, de onde saía por escarpada encosta da montanha, passando pelas ruínas bem conservadas de castelos antigos dos mais remotos dominadores. Da culminância, seus olhos abrangiam toda a região das lagoas célebres, bem como vasta extensão do mar Tirreno. Ali, porém, sentiu o coração gelado e dolorido. Era dali, daquela estrada hostil e montanhosa, que o idoso cocheiro benfeitor e amigo deveria retroceder em obediência às ordens recebidas. Entardecia. O velho lidador da gleba despediu-se da companheira com os olhos umedecidos. Por todo o caminho, Célia se conservara triste e silenciosa, mas percebendo que seu benfeitor estava receoso e sensibilizado por ter de abandoná-la em sítio tão ingrato e a tais horas, disse-lhe corajosamente: "Adeus, meu bom amigo, que o céu lhe recompense a bondade. Seu oferecimento generoso evitou-me grande cansaço pelo caminho." "E desafonde?" perguntou o bom
o bom velho com carinhoso interesse. Não precisarei chegar até lá, respondeu a jovem com inaudita coragem. A propriedade de meus parentes está muito próxima. Ainda bem, replicou ele mais conformado. Temia que precisasse caminhar ainda muito, pois estas regiões são infestadas de feras e bandidos. E aqui mais uma vez a Célia mentindo e mentindo a boa mentira, porque ela viu que aquela pessoa tão bondosa que deu a ela essa carona até esse ponto, ele teria que voltar. Mas ela não queria, ela percebeu que ele estava receoso de deixá-la ali sozinha, então ela mostrou que ela estava cheia de coragem e ela aí não precisava nem andar muito mais para chegar até a casa dos parentes dela. Por quê? Porque ela fez isso. A mentira, aquela mentira que a gente não deve, a mentira negativa, é quando a gente mente em prol de nós mesmos. É quando a gente mente para fazer alguma coisa que vai fazer mal ao outro. É quando a gente mente, a gente está jogando uma coisa que vai voltar para a gente mesmo. Mas aqui ela mentiu por quê? Para deixá-lo confortável. Para que ele não, ele podia até, ele podia ter que perder o trabalho dele se ele insistisse em levá-la, se ele não quisesse deixá-la ali sozinha. Então ela mentiu porque era dessa forma que deveria ser feito, pois ela está sendo guiada e ela já não é mais a criança aprendiz que mente assim, sem entender que a mentira traz coisas ruins para a gente. E aí então, depois disso, ela diz: fique descansado, disse ela, ocultando a própria angústia. Estas estradas não me são desconhecidas. Além do mais, estou certa de que o céu me protegerá, amparando meu filhinho. Confiança dela aqui. O generoso carreiro, ao ouvir a invocação do céu, descobriu-se respeitoso na sua simplicidade de alma devotada a Deus e, depois de estender a destra à jovem desconhecida, preparou-se para descer a montanha, onde fora tão somente para atender a solicitação da graciosa passageira, descendo pelas mesmas sendas escarpadas a fim de cumprir em Anxur a incumbência que levava. Célia viu-o desaparecer nas curvas íngremes, acompanhando-lhe o veículo com um olhar triste e ansioso. Desejava também retroceder, mas um receio imenso dos homens impiedosos que não saberiam respeitar-lhe a castidade a impelia a buscar o desconhecido, entre as sombras espessas das florestas do Lácio. Meu Deus, que situação extrema, não? Tem que estar muito amparado, tem que ter muita confiança, tem que ter muita fé. Tem que ser realmente, estar realmente ali mão na mão com Deus, com Jesus Cristo, sabendo que ela está amparada, como ela vem dizer ali, para prosseguir nesse cenário, né? Com o pensamento em prece, caminhou quase mecanicamente, observando angustiada que se avizinhavam as sombras do crepúsculo. A estrada corria por um vale apertado, vendo-se-lhe de um lado o oceano e do outro a cadeia de montanhas. Os derradeiros raios do sol douravam a cúpula imensa, quando seus olhos divisaram à esquerda uma gruta providencial formada pelos elementos da natureza. Era, porém, uma edificação natural tão imponente que bastou um exame mais apurado para que se recordasse das lições do avô em outros tempos, identificando o local com as suas reminiscências dos estudos com o vozinho. Aquela gruta era o local famoso onde Sejano havia salvado a vida de Tibério quando o antigo imperador, ainda príncipe, se dirigia com alguns amigos para as cidades da Campânia. Sentindo-se rodeada pelos clarões mortiços da tarde, dirigiu-se para o interior, onde uma cavidade natural parecia bem disposta para o descanso de uma noite. Agradecendo a Jesus o encontro de um pouso como aquele, ajeitou as roupas pobres que trazia para acomodar o pequenino, colhendo em seguida grandes braçadas de musgo selvagem que caíam das árvores idosas e forrando o leito de pedras com maior carinho. Quando procurava interceptar a passagem para a cavidade em que repousaria com pedras e ramos verdes, encarando a possibilidade do aparecimento de algum animal bravio, eis que lhe chega aos ouvidos o tropel de cavalos trotando aceleradamente ao longo do caminho.
Guardando o pequerrucho nos braços, correu para a frente, desejosa de se comunicar com alguém para afastar do espírito aquela triste impressão de soledade, esperançosa de que a providência divina, por intermédio de um coração bondoso, lhe evitasse a amargura daquela noite que se figurava angustiosa e dolorida. Seria um carro ou seriam cavaleiros generosos que lhe estenderiam mãos fraternas? Também podiam ser ladrões a cavalo, perdidos na floresta em busca de aventuras. Considerando esta última hipótese, tentou retroceder, mas 3 vultos destacaram-se ao lado dela, na sombra da noite, impedindo-lhe a retirada, porquanto, sofreados com força, os garbosos cavalos interromperam o trote acelerado e ruidoso. Criando novo alento ao influxo das energias poderosas que fluíam do invisível para o espírito dela, a filha de Ovídio perguntou: "Ides afonde, cavalheiros?" Ao ouvir-lhe a voz, alguém que parecia o chefe dos 2 outros exclamou com voz aterrada: "Urbano, Lucrécio, acendam as lanternas." Célia reconheceu aquela voz dentro da noite com uma nota de terrível espanto. E aqui então a gente fica nessa que é então a segunda parte desse terceiro capítulo, da segunda parte do livro, que é Estrada de Amargura, em que nós vemos a Célia aí enfrentando muitas a desventura dela, então enfrentando aí tanta coisa que uma pessoa que não estivesse preparada como ela estava, talvez não conseguisse passar, talvez não, com certeza, porém ela ali pegando na mão de Deus, confiando que ela está sendo guiada e sendo guiada. Porém, e agora? O que será que vai acontecer, né, gente? Que ela ali, que estava entrando em uma gruta, houve então que tem cavaleiros se aproximando, e aí ela vai e pergunta. E aí ela ouve uma voz que traz para ela uma nota de terrível espanto. Quem seria? Vai ajudar ou vai ser pior ainda para ela? Vamos ver isso no próximo vídeo, então, quando a gente dá continuidade a essa leitura. Se você quiser compartilhar esse vídeo com alguém, se você achar que está sendo interessante essa leitura que o Emmanuel está trazendo para nos ajudar a fazer a nossa caminhada, se você quiser compartilhar, eu agradeço. Se você quiser dar uma olhada lá no meu canal, eu tenho os outros livros do Emmanuel, além desses que eu já citei, eu deixo todos aí ao longo desse vídeo para você, se quiser ver. Se quiser deixar o seu like também, eu agradeço. E se você quiser se inscrever no canal, muito obrigada. E eu espero te encontrar para dar continuidade a esse, então, que é o terceiro capítulo dessa segunda parte desse livro, 50 anos depois, que é intitulado Estrada de Amargura. Obrigada, tchau.